Sejam bem-vindos ao canal Cadê a História? A história está próxima de nós. Muitos de vocês devem ter um aparelho como esse aqui, um celular, e devem já ter utilizado os emojis para mandar uma mensagem para alguma pessoa. Sabia que essa forma de escrita utilizando os símbolos não é nova? Pelo contrário, ela é muito antiga. Foi a primeira forma de escrita utilizada pela humanidade há 6.000 anos atrás, numa região chamada de Mesopotâmia. Assunto do vídeo de hoje, fique conosco e veremos. Considera-se que o ser humano por muito tempo viveu deslocando-se de um abrigo para o outro, de uma caverna para outra, atrás do seu alimento, obtido pela caça, pela coleta. Ou seja, nossos primeiros ancestrais eram nômades. Mas uma grande revolução mudou tudo isso, com o surgimento da agricultura. Sim, esse simples gesto de plantar e colher mudou a forma de vida do ser humano, que passou a fixar sua residência em um determinado lugar. E isso então levou ao surgimento das primeiras aldeias e das primeiras cidades. Vamos ao nosso quadro virtual. Então, como vocês podem ver nesse lindo mapa, as primeiras aldeias e cidades surgiram nessas duas áreas destacadas em amarelo no mapa, certo? Mais precisamente, onde ali eu estou colocando aquela imagem, e nesse local que foi chamado de Mesopotâmia. Por que foi chamado de Mesopotâmia? Porque ela ficava entre dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, certo? A palavra meso significa meio, né? E Potâmia, rios, né? Então, podemos dizer que era uma região entre rios. Essa área aqui, tá, do globo terrestre corresponde hoje ao Oriente Médio, e aqui onde está a Mesopotâmia corresponde ao Iraque. É uma região aqui próxima do sul da Europa, aqui, né? Vocês veem um pedacinho aqui do sul da Itália, também é no norte da África. Posteriormente vamos estudar o Egito Antigo, que é um povo muito interessante também, certo? Dando um zoom ali na região da Mesopotâmia, nós vemos nesse outro mapa, tá, que a Mesopotâmia ela não foi um povo só, mas ela foi uma sucessão de diferentes povos. Aqui na cor salmão, tá, nós vemos a área aqui dominada pelos sumérios. Aqui algumas das suas principais cidades, eu destaco Uruk e Ur. Já ouviram falar nessa cidade de Ur? Lá no início da Bíblia Sagrada fala de Ur, a cidade de onde saiu o patriarca Abraão. Essa outra área aqui, que eu nunca lembro o nome dessa cor aqui, que eu acho que é um azul, essa outra área aqui foi onde se desenvolveu o Império Babilônico. A principal cidade só poderia ser a Babilônia, porque esse é o nome Império Babilônico. E ao norte aqui dos rios Tigre e Eufrates, então nós temos os assírios, tá? Que foram um povo guerreiro. Vocês acreditam que por causa da posição aqui, uma posição onde estavam numa posição geográfica onde eles estavam muito expostos. Então, os assírios foram se desenvolvendo e se expandindo para o leste, para o oeste, inclusive dominando Israel e parte do Egito. Então, algumas características dos sumérios: as suas cidades, as primeiras a serem organizadas sob o governo de um rei foram Uruk e Kish, por volta de 3.200 a.C. Então, essas cidades, cada uma tinha o seu rei. Esses reis, eles não eram somente reis, mas eram considerados também sacerdotes, ou seja, aqueles que governavam em nome da religião. O mais famoso foi Sargão I, que fundou o primeiro império, e a religião deles se caracterizava pelo politeísmo. Mas o que é isso, politeísmo? Tá. Então eles acreditavam e reverenciavam vários deuses. Aliás, cada cidade adorava uma divindade, e essa divindade era considerada protetora daquela cidade, certo? Uma outra contribuição muito legal dos sumérios foi isso aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito ali? Barbada, né? Muito fácil de ler. Não, tô brincando. É indecifrável para nós esse tablete. Esse é um tablete com a escrita dos sumérios, porque eles desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, tá? Em tabletes de argila como esse aí mostrado. Então, foram inventores da escrita há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Antigamente se acreditava que era nesse momento aí que se iniciava a história mesmo, a partir do momento da invenção da escrita. Hoje já não se pensa assim. A principal hipótese para eles terem
inventada a escrita foi, como vocês podem ver aí, os registros contábeis, as contribuições, o pagamento de impostos, as pessoas, né, no templo, que era um local muito importante, o centro da vida daquela sociedade. Então a escrita, ela não surgiu assim já completa desde o início, ela passou por algumas fases, tá? E a primeira fase, então, foi chamada de pictogramas, tá? A palavra picto significa desenhos. Então, eram desenhos representando as palavras, né? Então, olha aqui, ó, de novo, os nossos emojis que nós tínhamos visto lá na abertura. E agora nós vamos decifrar, então, o significado desses emojis. E só um detalhe, sumérios usavam, então, símbolos, tá? Um desenhozinho de uma ave, representando a palavra ave, e vários outros símbolos, tá? Um símbolozinho de um bonequinho, né? Um bonequinho representando o homem. E aqui, então, hoje em dia nós estamos, parece que retornando a esse uso de símbolos, tá? Na nossa escrita. Então, o que esse enigma aí tá querendo dizer? É um ditado popular, que é o seguinte. Vamos lá. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Muito bom, né? Muito legal. Eu gosto muito dos emojis. Mas somente esses símbolos, cada símbolo representando uma palavra, eram limitados. Então teve que se desenvolver uma outra fase da escrita que foram chamados de ideogramas, onde a junção de outros símbolos transmitiriam, né, ideias mais abstratas, né, ações, pensamentos. E posteriormente outro povo, né, que foram os fenícios e depois os gregos, eles desenvolveram então o que é chamado de fonogramas, tá? Que são as nossas letras, né? O alfabeto, tá? Onde cada símbolo representa um som. E como eles inventaram a escrita, eles também foram responsáveis então por uma das primeiras obras literárias, os primeiros livros da humanidade, que ainda está preservado, que foi chamado de A Epopeia de Gilgamesh. Interessante que Gilgamesh, ele era alguém em busca da eternidade e nessa busca ele teve contato com a história de uma espécie de Noé dos sumérios, que era chamado de Utnapishtim. Há muitas semelhanças entre o relato da epopeia e o relato bíblico sobre a grande inundação da Terra. Há poucas diferenças. Uma delas é que os sumérios acreditavam em muitos deuses, e o deus então que ficou irado contra a humanidade se chamava Enlil. Mas no resto há muitas semelhanças, como o fato de colocar os animais em pares dentro do grande barco. Vamos agora voltar ao nosso quadro virtual. Então, voltando à nossa tela virtual, vamos agora para os babilônios, o primeiro império babilônio, que existiu aí entre essas duas datas que vocês estão vendo na tela. E eles desenvolveram monumentos fantásticos, como vocês podem observar aqui, os jardins suspensos da Babilônia, que era essa obra fantástica de engenharia, jardinagem, maravilhoso. E esses relevos também fantásticos, esses seres alados. Os babilônios, então, o rei que foi o unificador foi Hammurabi, célebre rei Hammurabi. E, sem falar que a Babilônia era a Nova York daquela época, era a maior cidade da Mesopotâmia. Tá? Então, uma grande contribuição desse povo foi esse prisma aqui que vocês estão vendo, que está lá na França, em Paris, no Museu do Louvre, que foi chamado de Código de Hammurabi. Esse código ele é o mais conhecido por ter chegado intacto aos nossos dias. Tá? Não é correto dizer que ele foi o primeiro código de leis escritas, mas ele é um dos primeiros códigos de leis escritas da humanidade, e o princípio que regia esse código era a chamada lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. A punição que a pessoa recebia correspondia àquele crime, ao delito cometido, certo? Foi encontrado pelo arqueólogo Jacques de Morgan, está no Louvre, como já falei para vocês, e foi escrito com aquela escrita cuneiforme,
da Mesopotâmia, que nós vimos lá no tablet anteriormente, tinha 282 artigos. Vocês aceitam nós lermos esses 282 artigos? Claro que não, né? Vou trazer apenas 2 exemplos para vocês. O artigo 196, olha que curioso, diz assim: se alguém arranca o olho de um outro, seu olho deverá ser arrancado. Então, esse aqui é o olho por olho. Mas mais interessante ainda é o 230, que diz o seguinte: se o pedreiro causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho do pedreiro. Então, em nome dessas leis, algumas injustiças poderiam ser cometidas. A gente pode se perguntar que culpa tinha o filho do pedreiro por seu pai não saber construir direito uma casa, certo? Bom, outro, então, o terceiro povo aí mais importante que se desenvolveu na Mesopotâmia foram os assírios, tá? Então, alguns reis importantes, esse rei aí com esse nome aí que é praticamente impronunciável, começou o início do período de militarização e de conquistas militares, 1366 a.C. Daí o rei Sargão II, que foi responsável por vencer Babilônia e também, né, conquistou Israel, né, o reino do norte. E Senaqueribe também é um rei famoso, célebre, pois existe uma citação a respeito de Senaqueribe na Bíblia, e ele não conseguiu conquistar, né, a importante cidade de Jerusalém. Então, as conquistas foram algo muito importante dos assírios. Eles fizeram da guerra aos povos vizinhos um verdadeiro processo de arrecadação de impostos, que eram cobrados vencidos por meio da violência. Algo que eu não coloquei aqui, que um dos meios de punição dos assírios, tá, era cravar o indivíduo vivo numa estaca gigantesca. E agora, então, o segundo Império Babilônico, que teve seu célebre rei Nabucodonosor II. Esse rei, sim, né, conseguiu realizar a conquista e destruiu Jerusalém, destruiu o templo sagrado de Jerusalém. Também é muito conhecido porque se diz, né, que o rei Nabucodonosor foi responsável por colocar, né, 3 judeus numa fornalha ardente, como mostra essa figura, é muito curiosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E essa região ela é conquistada pelos persas, um assunto para um próximo vídeo.